Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje vamos entrar um pouco mais tarde, né, pessoal? Nosso encontro não será às 21 horas, será um pouco mais tarde, mas estivemos no dia de hoje acompanhando aí o último dia de julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pessoal. Foi aí um dia intenso, uma tarde aí acompanhando lá no STF o julgamento do ex-presidente e outros 7 réus envolvidos aí na trama golpista, né, como foi conhecido. Então vamos trazer as primeiras informações aqui para vocês, pessoal, né? Houve condenação de todos os réus, né, foram condenados, então vamos destrinchar aqui rapidamente, depois vamos ter muita informação, vamos trazer as primeiras, né? Acabou agora, ainda agora, né, a sessão de julgamento. Aqui no site do G1, pessoal, o STF condena Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Essa foi a sentença aí do ex-presidente, pessoal. Em julgamento histórico, o Supremo pune pela primeira vez um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro também foi considerado culpado por organização criminosa e mais 3 crimes. Outros 7 aliados também foram condenados, pessoal. Vamos lá ver o que diz aqui, né, o site do G1. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, hoje dia 11, condenar Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses no julgamento da trama golpista. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente foi condenado por golpe de Estado. Desses 27 anos e 3 meses, 24 anos e 9 meses são de reclusão, ou seja, pena para crimes que prevêem regime fechado, e 2 anos e 6 meses de detenção, pena para crimes em regime semiaberto ou aberto. Com pena total superior a 8 anos, Bolsonaro terá de começar a cumpri-la em regime fechado, como todos os outros réus também, pessoal. Todos eles vão começar a cumprir o regime fechado, né? Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República citou que o ex-presidente e outros 7 aliados e ex-auxiliares e militares tentaram derrubar a democracia e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em fim de 2022 e início de 2023. Por 4 votos a 1, a primeira turma do STF entendeu que Bolsonaro é culpado por todos os 5 das quais era acusado, né? Os 5 crimes aí da qual ele foi acusado. Golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. No caso do ex-presidente, aí, o agravante dele ser considerado aí o chefe da organização criminosa, né? O colegiado decidiu também condenar os outros 7 réus da ação penal. Segundo a acusação, eles formaram o núcleo central da chamada trama golpista. Vamos lá. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, foi condenado a 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, pena para regimes fechado e 2 anos e 6 meses de detenção, pena para crimes de regime semiaberto ou aberto. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, deputado federal, condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. A turma também determinou a perda de mandato aí do parlamentar que vai iniciar o regime, né, o regime fechado também aí a pena. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, condenado a 24 anos de prisão. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, condenado a 24 anos de prisão. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, condenado a 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, pena para crimes de regime fechado e 2 anos e 1 mês de detenção para crimes de regime semiaberto ou aberto. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência e delator da trama golpista, pena única de até 2 anos de prisão em regime aberto em razão do acordo da colaboração premiada. Paulo César Nogueira, ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos de prisão. Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, condenado a 26 anos, sendo 24 anos de reclusão, pena para regime fechado, e 2 anos de detenção, pena para regime de semiaberto ou aberto. A primeira turma é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, que foi o relator do caso, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, o presidente do colegiado no momento, né, pessoal, que vai ser substituído aí por Flávio Dino.
Muito bem. Como o ministro Luiz Fux divergiu dos colegas em diversos pontos e a denúncia contra a Ramagem não foi totalmente analisada ainda vai ser, o julgamento teve diferentes placares. Para condenar Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Helena e Paulo César Nogueira, pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado, o placar foi de 4 votos: Moraes, Dino, Carme e Zanin, a 1 de Fux. Para condenar Alexandre Ramagem pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o placar também foi de 4-1, né? Moraes, Dino, Carme e Zanin e 1 de Fux, que divergiu. O processo contra Ramagem, que hoje é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, sobre o dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado foi suspenso, né, pessoal? Vamos aguardar o que vai acontecer. Para condenar o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e Braga Neto pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o placar foi de 5-0. Entretanto, em relação a esses dois réus, o placar de 4 votos, Moraes, Dino, Carme e Zanin, a 1 de Fux, pela condenação nos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado, pessoal. Condenados serão presos imediatamente, pessoal. Concluído o julgamento, os ministros ainda precisam definir o tamanho das penas de cada um dos condenados. Mesmo depois disso, os advogados ainda podem apresentar embargos, recursos que precisam ser analisados pelo STF antes do início do cumprimento das penas, né, pessoal? Vamos tentar postergar aí um pouco, mas eu acho um pouco complicado, até porque vão aí aumentar o sofrimento dos seus clientes, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer, né? Ou seja, mesmo com a condenação, a prisão não é imediata. Ela só passa a valer quando o processo estiver concluído, transitado em julgado e não houver mais nenhuma possibilidade de recurso. Vale destacar que o ex-presidente Bolsonaro e Braga Neto estão presos preventivamente. Bolsonaro por desobedecer medidas impostas por Moraes, Braga Neto por obstrução de justiça. Punição para cada crime. As possíveis penas para cada crime, segundo a legislação penal, são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pena de 4 anos é o mínimo, a 8 anos o máximo. Tentativa de golpe de Estado, pena de 4 anos e 12 anos a máxima, né? Mínimo de 4, máximo de 12. Participação em organização criminosa armada, mínima de 3 anos, máxima de 8. Pode chegar a 17 anos com os agravantes de uso de arma de fogo e participação de agentes públicos, que aconteceu aí no caso, né? Dano qualificado, pena de 6 meses, a mínima 3 anos, a máxima. Deteriorização do patrimônio tombado, 1 ano a 3 anos, né? A mínima, a máxima aí. Vamos ver o contexto aí da história, pessoal. A denúncia da PGR apontou que um núcleo crucial da trama, formada por Bolsonaro e 7 ex-ministros e militares, organizou e executou uma série de ações entre 2021 e 2023 para tentar impedir a posse do exercício do mandato do ex-presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Para ministros que votaram pela condenação, as provas apresentadas, como lives, reuniões, documentos, planos golpistas e atos violentos, configura aí a tentativa concreta da ruptura da ordem democrática. A maioria dos ministros entendeu que a PGR apresentou provas suficientes para condenar o ex-presidente e seus aliados, pessoal. Vamos continuar aqui, né, pessoal? A trama golpista aí, vamos ver como é que ficou aí as penas de cada um. Né, a primeira turma do Tribunal do STF definiu hoje as penas e multas aplicadas ao ex-presidente e aos outros réus acusados aí na participação na trama golpista que tentou impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. Com base no voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, a maioria dos ministros fixou as condenações após analisar individualmente a conduta de cada acusado. No caso de Jair Bolsonaro e de Augusto Helena, eles tiveram aí a questão da idade foi levada aí em consideração, tá, pessoal? Por isso as pessoas vão perguntar, mas ele só pegou 27 anos, né? Se é considerado líder de organização criminosa, os crimes graves envolvendo o ex-presidente, ele não deveria pegar uma pena maior, mas a questão de ter idade avançada ajudou, mas com uma pena considerada aí
ao meu ver, justa, né, diante aí da situação. Jair Bolsonaro, organização criminosa, ele pegou 7 anos e 7 meses, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos e 6 meses, golpe de Estado, 8 anos e 2 meses, dano qualificado, 2 anos e 6 meses, deteriorização do patrimônio tombado, 2 anos e 6 meses, total, 27 anos e 3 meses de prisão, mais 124 dias multa, cada uma equivalente a 2 salários mínimos, foi o que pagou mais aí, uma multa maior, foi o ex-presidente, 2 salários mínimos a cada 124 dias, né? 124 dias multas, equivalente a 2 salários mínimos. E regime inicial fechado. Walter Braga Neto, organização criminosa, 6 anos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos e 6 meses. Golpe de Estado, 8 anos e 6 meses. Dano qualificado, 2 anos e 6 meses. Deteriorização do patrimônio tombado, 2 anos e 6 meses. Total, 26 anos de prisão, 24 de reclusão, mais 100 dias multas. Regime inicial fechado. Almir Garnier, organização criminosa, 5 anos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos. Golpe de Estado, 8 anos. Dano qualificado, 2 anos e 6 meses. Deteriorização do patrimônio tombado, 2 anos e 6 meses. Total, 24 anos de prisão, 21 anos em reclusão, 21 anos e 6 meses de reclusão, mais 100 dias multas. Regime inicial fechado. Anderson Torres, organização criminosa, 5 anos, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos, golpe de Estado, 8 anos, dano qualificado, 2 anos e 6 meses, deteriorização do patrimônio tombado, 2 anos e 6 meses, total 24 anos de prisão, 21 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção, mais 100 dias multas. Regime inicial fechado para Anderson Torres também, pessoal. Augusto Heleno, organização criminosa, 4 anos e 5 meses, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 anos e 9 meses, golpe de Estado, 5 anos, dano qualificado, 2 anos e 1 mês, deteriorização do patrimônio tombado, 2 anos e 1 mês, total, 18 anos e 8 meses de reclusão, mais 84 dias multa. Regime inicial, fechada e para Augusto Heleno. Paulo César Nogueira, organização criminosa, 4 anos e 5 meses, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 5 anos, golpe de Estado, 4 anos, dano qualificado, 2 anos e 1 mês, deteriorização do patrimônio tombado, 2 anos e 1 mês, total, 19 anos, mais 84 dias multa. Regime inicial, fechado. Alexandre Ramagem, organização criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, condenado. Crimes de dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado, julgamento suspenso. Pena final ainda está pendente aí de definição, pessoal. Vamos aguardar, porque ele vai perder também o mandato, né? Mauro Cid, total de pena única de 2 anos de prisão em regime aberto, em razão de acordo de colaboração premiada. Não há previsão de multa, benefícios, restituição de bens, extensão de garantias à família e medidas de segurança aí da Polícia Federal, né, pessoal? Ele participou, ele colaborou com a Justiça, então vai ter a sua vida, a sua família resguardada, né, de qualquer perigo que ele possa estar sendo exposto ao ter participado de uma colaboração premiada em que colocou criminosos na cadeia, né, pessoal? Próximos passos. Mesmo após fixação das penas, os réus ainda podem apresentar recursos, né, são os embargos, à execução das condenações. Só será determinada quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. Atualmente, Bolsonaro e Braga Neto já estão presos preventivamente por descumprimento de medidas judiciais e por obstrução de justiça aí, respectivamente. Nós vamos falar mais um pouco, pessoal, antes de encerrarmos o vídeo, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like, que é extremamente importante para nós, seu comentário, que você pensa a respeito desse assunto. Deixa seu comentário aí, galera. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já está acreditando no nosso trabalho, que está chegando aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Você chegou aqui pela primeira vez, te convido a
conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos, já veio aqui e ainda não se inscreveu? Não acredito. Se inscreva aí no canal Justiça em Foco Notícias, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, que galera, tem muita coisa bacana. Amanhã tem Setembro Amarelo, é valorização da vida. Aguardo vocês amanhã aqui no Setembro Amarelo, tem muita informação importante. Pessoas por aí estão tirando a vida, está crescendo absurdamente o número de pessoas que estão tirando a vida. Então amanhã é dia de falarmos de vida, pessoal. Viver vale a pena. Então amanhã aguardo vocês no Setembro Amarelo. E siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Mas o assunto de hoje, né, as primeiras informações, ainda tem muita informação. Amanhã com certeza vai ter vídeo falando a respeito desse assunto. Não sei se vai ter gente surpresa. Não sei o que vai acontecer, galera. Porque, né, tá aí uma verdadeira confusão aí sendo feita. O importante é que já foi feita aí o julgamento e já foram condenados. Vamos ver o que vai acontecer. O STF condena Bolsonaro por golpe de Estado e outros 4 crimes. O que acontece agora, né, com a condenação do ex-presidente, né, pessoal? O Supremo Tribunal Federal condenou hoje, quinta-feira, dia 11 de setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado após as eleições de 2022. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do STF pelo placar de 4-1. Divergência aí do Luiz Fux, né? É a primeira vez na história do país em que um ex-presidente é punido por golpe de Estado. O STF também decidiu condenar Bolsonaro por outros 4 crimes cometidos na tentativa de se manter no poder após perder eleições para Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Cristiano Zanin foi o último a proferir seu voto e acompanhou Carmen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que votaram pela condenação de Bolsonaro. Já o ministro Luiz Fux votou na quarta-feira, dia 9, uma votação extensa, falou durante toda a quarta-feira. O Luiz Fux cansou a nossa beleza, pessoal, foi complicado, mas ufa, acabou, né? Aí votando aí pela anulação do processo e absolvação aí do ex-presidente, mas foi voto vencido, hein? A condenação marca um novo capítulo na conturbada relação entre Bolsonaro e o STF, que já havia sido travada em vários debates durante o mandato do ex-presidente entre 2019 e 2022, em torno de temas como resposta do governo à pandemia e limites de liberdade de expressão. O resultado também representa uma vitória para o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso e principal antagonista do ex-presidente, e que agora teve as suas posições no julgamento respaldada pela primeira turma do Supremo. A condenação também aprofunda a tensão entre o STF e a base política bolsonarista, incluindo congressistas que vêm articulando a possibilidade de uma anistia para Bolsonaro e outros condenados por atos considerados antidemocráticos após a vitória de Lula. O julgamento pôs o STF sob os holofotes globais, especialmente após o presidente dos Estados Unidos, como sempre, Donald Trump, impor sanções ao Brasil, citando entre suas justificativas o processo contra Bolsonaro. Trump é aliado de Bolsonaro e vê paralelos entre o julgamento do brasileiro e processos que o americano enfrentou na justiça americana após os seus apoiadores invadirem o Capitólio no dia 6 de janeiro. Aqui foi no dia 8, lá não foi no dia 6, em 2021. Depois de sua derrota para Joe Biden, inclusive ocorrendo até morte, né, pessoal? A condenação de Bolsonaro foi decidida no 5º dia de julgamento, que começou no dia 2 de setembro. Na semana passada, o primeiro dia de julgamento, foram ouvidos no tribunal as manifestações da Procuradoria-Geral da República, a acusação e dos advogados de defesa, além do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Foi apenas nessa semana que os magistrados começaram a pronunciar seus votos. Nessa terça-feira, Moraes falou por 5 horas e defendeu a condenação de Bolsonaro, avaliando que o ex-presidente liderou uma organização criminosa que tinha um projeto autoritário de poder e tentou depor o governo eleito. Entre outros fatos, Moraes apontou uma live de 2021, quando Bolsonaro fez ataques às urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores em 2022, quando o então presidente repetiu os ataques às urnas. Essa reunião talvez entre para a história de um dos momentos de maior entreguismo nacional, preparatória para uma tentativa de retorno à posição da colônia brasileira, só que não mais em Portugal, agora os Estados Unidos, né, pessoal?
Flávio Dino, segundo o ministro a se pronunciar no julgamento, acompanhou Moraes nos votos, mas considerou que a maioria dos réus teve participação nos acontecimentos. A maioria não, 3, né, pessoal? O Ramagem, o Heleno e o Paulo César, né? Não foi a maioria, não. Foram 3 só. Mas, enfim. Para Dino, por outro lado, Bolsonaro, General Braga Neto, tiveram um papel de destaque em atos que buscavam o golpe de Estado. O ministro Luiz Fux, por sua vez, argumentou que Bolsonaro nem deveria estar sendo julgado no STF, já que, por não ser presidente, não ter mais foro privilegiado, prerrogativa de ser julgado diretamente pelo STF. Para Fux, o caso deveria ser analisado na primeira instância da Justiça Comum. Ao julgar o mérito das denúncias, Fux avaliou que Bolsonaro apenas cogitou medidas de exceção, mas jamais as executou. Segundo Fux, a mera cogitação não configura crime. Quarto a votar, a ministra Carmen Lúcia avaliou que há prova cabal de que um grupo liderado por Jair Bolsonaro, composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022. Diferentemente do alegado por ele, por Bolsonaro, não foi tragado para o cenário das insurgências. Ele é o causador, o líder da organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção da tomada de poder, disse aí Carmen Lúcia. O último a votar foi o ministro Cristiano Zanin. Para ele, houve formação de uma organização criminosa armada integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo como comprovadas na forma de que está descrita na denúncia e já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, disse aí o Zanin, né, pessoal? O voto aí de Alexandre de Moraes, né, pessoal? Ele foi bastante duro, né, pessoal? Enquadrou a galera aí em organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima, deteriorização do patrimônio tombado, pessoal. Então, a galera aí foi condenada, acabou o julgamento. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Vamos ter bastante coisa para conversar, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Nosso encontro vai ser um pouquinho mais tarde, mas vai ser um prazer enorme estar com vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Não se esqueça, pessoal. Fiquem conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.